formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui, elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível. Que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que, muitas vezes, impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui, elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível. Que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções.
nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que muitas vezes impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Sejam muito bem-vindos. Como toda aula de PNL, a gente é completamente imprevisível quando nós fazemos intervenções, interações, principalmente quando a gente lida com emoções. Será que é possível você, no final da aula de hoje, você sair dessa aula mais influente, mais persuasivo, sabendo sequenciar seus pensamentos e se conectar mais rapidamente com as pessoas? É isso que nós vamos ver hoje. Quando vocês pensam especificamente, no que a gente viu ontem, nessa parte de desenvolvimento humano, algo que fica muito curioso é que quanto mais você focar esse seu objetivo no futuro, quanto mais isso for projetado e tem assertividade, melhor. Uma das coisas que são mais importantes na PNL é que quando você for definir um objetivo ou uma estratégia, o que é que você tem que fazer? Você tem que modelar alguém que já deu certo, que já fez o que você está fazendo e adaptar a tua realidade. Esse processo nós chamamos de modelagem e a gente vai falar um pouco mais sobre ele a partir de agora. Talvez seja o conteúdo mais rico que eu vou passar hoje, que é um conteúdo que você não vê muito comum aí nos outros vídeos no YouTube, de PNL, porque é um conteúdo fechado ali, é restrito, A parte de modelagem da PNL, você não vai ver um livro, você não vai ver cursos online, é uma coisa muito restrita, isso é passado ali de trainer a trainer, a gente só aprende diretamente com o Bandler, ele não abre para nenhum outro trainer ensinar essa parte de engenharia da mente humana, e a gente vai pescando ali, vai aprendendo quando a gente vai tendo contato com esses mestres. E eu vou passar para vocês hoje como que um processo de modelagem funciona. O que é que vocês acham? Interessante? Estão dispostos a aprender como um processo de modelagem funciona? E no final da aula de hoje, eu vou fazer um processo rápido de modelagem com alguém aqui da nossa equipe. Vai ser bem legal vocês verem isso aí, tá bom? Até porque quando você conhece os processos de modelagem, você pode modelar quem você quiser. A parte mais interessante da PNL, que nós realmente nos debruçamos, é a parte que nós chamamos de influência. E é sobre esse conteúdo que a gente vai debater hoje. Então é sobre a parte de influência. Então fica atento, que a aula de hoje está bem interessante. É o módulo 4, influência. Será que nós somos capazes de influenciar outra pessoa? Influenciamos o mundo a partir de quê? Influenciamos o mundo a partir de ideias, a partir de atitudes, a partir de provocações. Influenciamos o mundo a partir de histórias. Influenciamos o mundo a partir dos nossos ensinamentos, dos legados. Agora, para a PNL, a melhor forma de você influenciar o mundo é provocando estados emocionais, ou seja, é colocando conteúdo em estados emocionais. É isso que importa. O resto a gente já sabe, Você impacta o mundo quando você está conversando, quando você deixa uma empresa, quando você escreve um livro, ou quando você planta uma árvore, ou quando você deixa um protocolo, um processo na sua empresa, É quando você desenvolve uma ideia,
uma metodologia, né? Agora, para a PNL, a melhor forma de passar isso é dentro de um estado emocional. E não só um estado emocional, uma sequência de estados emocionais que fazem com que aquela pessoa realmente aprenda inconscientemente aquele conteúdo que está sendo influenciado. Isso nós chamamos dentro da PNL de uma implantação inconsciente. Então nós implantamos ideias por meio de histórias, por meio de metáforas, por meio de sequenciamento. Você já teve aquela sensação de você às vezes estar lendo um livro e o cara vai contando uma história e depois conclui aquela ideia no final da história? Não é a moral da história, é só uma ideia. E aí você não esquece aquela ideia, porque você fica lembrando da história, e aí ao mesmo tempo que você lembra da história, você lembra daquele conceito. Então, a melhor forma de você entregar algo para alguém é por meio de histórias, né? E isso é uma percepção de influência incrível. Isso nós chamamos dentro da PNL, né? Essa é uma modelagem do que a gente chama de storytelling, que é você justamente construir uma jornada dentro, com personagens e tal, etc. Né? E tudo isso começa com um elemento que vem antes desse processo de persuasão, antes desse processo de influência. E esse processo anterior é justamente o que nós chamamos de conexão. Isso é o poder do processo. Você já teve aquela sensação de encontrar alguém? É sempre muito bom, né, isso? Você já teve aquela sensação de encontrar alguém e parece que aquele cara já conhece você? Já aconteceu isso? Ou que você está conversando com uma pessoa e de uma hora para outra você tem a sensação, a percepção que aquela pessoa vai ser amiga sua pro resto da vida. Ou aquele vendedor que você faz questão de comprar sempre com ele. Ou aquele seu professor que você gosta mais do que os outros. Ou de repente até aquele político que você gosta de escutar o que ele fala. O que é que esse cara tem? O que é que esse cara tem que as outras pessoas não têm? Essa é a pergunta que o Bandler e o Grinder se fizeram, né? E eu também me fiz, né? Eu tinha uma avó que ela era fantástica, né? A minha avó era uma coisa louca. A minha avó, ela já tinha... a minha avó morreu com 92 anos. 92 anos. Desde os 60, diabética, trombose, né? Aquela hipertensa. Minha avó estava detonada. Mas eu nunca vi minha avó reclamando de nada, sabe? Eu nunca reclamou de nada. Eu nunca vi minha avó chorando pelos cantos, né? Parece que ela teve 16 filhos, né? Dos 16 filhos, 9 sobreviveram, 7 morreram. Antigamente era assim, né? Se morria muito, o pessoal tinha muito filho, aquela coisa toda, né? Minha avó com 60 anos foi diagnosticada com diabetes. E eu lembro quando eu ia para a casa da minha avó, eu era adolescente ainda, né? E chegando lá na casa da minha avó à noite fazia uma banha de porco, né? Uma carne de sol com um ovinho, né? Um cuscuz, que isso é muito comum no Nordeste. Misturava aquele negócio e comia. Acordava de madrugada, ia um pouquinho de um doce de leite, que na minha opinião doce de leite não faz mal, porque aquilo deve ser néctar dos deuses, né? Foi criado lá pelo Olimpo e tal, etc. E mesmo diabética, rapaz, era uma coisa louca. Ela comia, rapaz, esse negócio tudo escondido. Fazia nada. Mas eu nunca vi minha avó reclamando de nada. Agora eu falava tudo que pensava, sabe? E eu adorava escutar minha avó. Minha avó tinha umas histórias, rapaz. Ela sempre tinha uma história para explicar alguma coisa, sabe? Minha avó era um exemplo para todos nós. Minha avó era uma coisa louca, né? E minha avó, naquele seu leito de morte, né? Morreu sorrindo. Né? Disse, já deu na hora mesmo. Já deu, tô indo. Se despediu da família. Não precisa ficar chorando, não.
já era mesmo, já vivi demais. Isso era minha avó. Perfeito? Minha avó nunca viu uma pessoa mais persuasiva. Mandava em todo mundo. Mandava em todo mundo, a família inteira. Todo mundo respeitava. Sabe aquelas senhorinhas que todo mundo respeita? Uma autoridade fora do comum. O que é que minha avó tinha, né? Eu lembro que minha avó, eu chegava em casa, ela chegava assim para mim e disse... Eu fui o primeiro neto dela. E ela chegava assim para mim e disse, o que é que você quer comer hoje? Essa era minha avó. O que é que você quer comer hoje? Eu disse, vó, eu gosto tanto daquela sua carne de sol na banha, de porco. Ela disse, eu vou fazer para você. Né? Ela fumava charuto. Tava nem aí, bicho. Cachimbo, charuto. Era uma fumaceira danada no quintal da casa. E ela disse, chegava assim, senta aí, meu sobrinho. Nunca fumei. O pessoal comenta assim, ah, Eduardo, quem é filho, quem vê o jeito do pessoal fumando, fumou. Nunca tive vontade de fumar. Minha avó, sendo exemplo, nunca tive vontade de fumar. E eu lá, escutando as histórias da minha avó, lembro das histórias até hoje. Ela contou como quase meu pai foi afogado, aquela coisa toda. E eu pensando hoje, depois que eu conheci a PNL, percebo o quanto eu aprendi sem saber com as histórias da minha avó. O que é que minha avó tinha? Que poder é esse? Que negócio é esse que algumas pessoas chamam de carisma, né? Popularmente conhecido como carismático, né? Uma pessoa que é carismática é uma pessoa que tem carisma automática, né? Quase natural. O que é isso? Minha avó saía, todo mundo queria falar com minha avó, era uma coisa agoniada, né? Pegajosa, todo mundo queria pegar. Minha avó parecia aqueles políticos do interior que todo mundo gostava de conversar, pegar na mão. E minha avó nem política ela era. Agora, eu nunca vi minha avó reclamando de nada, eu nunca vi minha avó de cara feia. Eu nunca vi minha avó detonando ninguém. A única coisa que minha avó fazia é que ela agradava as pessoas, ela se conectava com as pessoas. E eu me espelhei muito na minha avó. Eu me espelhei muito. E nesse meu espelhamento com a minha avó, algo que sempre me chamou a atenção. Algo que sempre me chamou a atenção. Minha avó, ela tinha poder sobre as pessoas. E hoje eu ensino, eu sei, né, o quanto a carisma pode fazer você ser uma pessoa completamente diferente. E na PNL nós chamamos isso de rapport. Efeito rapport. E o que é o rapport? O rapport é o que envolve a sua linguagem verbal e não verbal, que conecta você com as outras pessoas. Com as outras pessoas. E quando você conecta com as outras pessoas, isso deixa você com uma capacidade de influenciar o seu meio fora do comum. É isso que ocorre quando você está. E o que vem antes do rapport? Vem a sua linguagem não verbal. Você já se observou qual é a sua linguagem não verbal? Você sabe como é que você se conecta? Você sabe como é que você conversa com as pessoas, como você se interessa? Você já pensou se tivesse uma câmera filmando você? Você gostaria de, por exemplo, você gostaria de conversar com você mesmo? Você teria vontade de conversar com você mesmo? Será? Será que você ficaria conversando horas com você mesmo? Não sei, mas eu vou dizer para você o que você utiliza nessa sua comunicação não verbal. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos ver o que é que a gente utiliza na nossa comunicação não verbal. Primeiro, gestos. Primeira coisa que a gente tem, olha só, são gestos. Que gestos? São os gestos com que a gente movimenta. Os gestos com que a gente movimenta as mãos, os ombros, né? Essa forma de comunicação que muitas vezes só é entendida pelo inconsciente, né?
E esses gestos, eles muitas vezes estão relacionados a estados emocionais. Quando você está alegre, você faz um gesto mais aberto, né? Quando você está mais introspectivo, você faz um gesto menor. Os gestos. Segundo, a sua bioquímica. A sua energia. Você sabia que sua energia, ela é passada para as outras pessoas? É muito curioso isso. Se você estiver bem, cara, inclusive a alegria contagia. O sono também. Quem aqui já teve aquela sensação de quando está assim, principalmente em sala de aula, né? Eu já dei muito tempo aula. Eu vim para aqui para Brasília para ministrar aula numa faculdade. Passei 2 anos ministrando aula de faculdade, de 2000 a 2002. E eu tive alunos que os alunos, quando começava, e era à noite minhas aulas, abria a boca, todo mundo meio que abria a boca junto. Era coisa louca isso. Parece que a nossa química, ela contagia muito o nosso ambiente, o nosso redor. O que mais? Além da bioquímica, a voz. A voz não é o que você diz, é como você diz, né? Inclusive, a sua voz mais grossa, ou sua voz mais fina, sua voz mais rápida ou mais lenta, sua voz em que você dá um comando, uma entonação de voz, ou que você faz uma pergunta, levantando a sobrancelha, acompanhada com seus gestos. Tudo isso faz parte da sua comunicação, da sua linguagem não verbal. E por último, as suas expressões faciais. As expressões faciais, elas estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, inclusive por meio de marcas de expressão. Você já teve a sensação? Ou, por exemplo, você deve ter percebido, não sei se você já percebeu, a minha câmera aqui de close, ela não está muito boa hoje, mas deixa eu ver se eu consigo ativá-la aqui. Agora sim. Olha só, a minha expressão aqui, você pode observar que ela tem uma marca de expressão. Isso já fala um pouco, né? Ou fala que eu talvez tenha problema de vista e fico franzindo os olhos na hora que eu vou ler, ou que eu sou uma pessoa muito preocupada, que estou sempre franzindo os olhos dessa forma, né? Ou que de repente eu movimento muito essa musculatura para cima e eu acabo fazendo esse movimento muito frequentemente, isso vai criando marcas de expressão. Então nós temos marcas de expressão aqui na testa, nós temos marcas de expressão aqui no canto dos olhos, na boca, né? Tudo isso é fruto das suas emoções recorrentes durante toda a sua vida, né? Ou seja, se você sorrir muito, você vai ter o chamado pezinho de galinha aqui no cantinho, ó. Porque esse pezinho de galinha é fruto de quem sorri muito. Quem não sorri, não tem pé de galinha. É uma cara mais fechada, assim, mais neutra, né? Então, essas características, elas são chamadas de expressões faciais, né? A bochecha, né? Também, aqui essa pequena curvatura aqui abaixo dos seus olhos, né? Os seus olhos, cantinho dos olhos, o movimento dos olhos, né? Da sua sobrancelha, da sua boca, né? Tudo isso, faz parte. Olha aí, a Mariana disse, eita, vou parar de sorrir. Não faça isso, Mariana. É muito melhor você ter muitos pezinhos de galinha quando você envelhecer. Vá por mim. Isso significa que você teve uma vida feliz. Perfeito? Muito bem. Então, essas expressões, elas fazem parte da tua comunicação. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, você imaginou se você encontra uma pessoa, vou até dar um zoom aqui de novo. Você imaginou se você conversa com uma pessoa assim, ó. Olha, realmente, eu estou muito feliz aqui de te ver, tá? Estou muito alegre e está sendo incrível. Nossa, nunca me senti tão feliz na minha vida. Como está sendo bom. Ai, o que é que passa essa imagem? Falem, comentem, o que é que passa? O que é que passa para vocês, uma pessoa assim?
O que é que passa? O que é que passa? Passa uma coisa louca, né? O cara diz, por que o cara fala desse jeito comigo, cara? Que coisa louca. Isso na PNL é o que nós chamamos de incongruência. É quando o que você fala, o que você sente não é o que a linguagem do seu corpo comunica. E isso a pessoa não acaba tendo um conflito, ela diz assim, puxa vida. E eu vou dar um dado para vocês, sabe? Esse dado é da Faculdade de Massachusetts e ela fez uma pesquisa, né? E colocou pessoas ali para falar e comunicar com expressões faciais e com gestos e falar. E elas perceberam que mais de 70%, quase 80% do que as pessoas acreditavam que a pessoa estava falando não era o que ela estava falando, mas sim o que ela estava transmitindo com a comunicação não verbal. Ou seja, a sua comunicação não verbal, ela é mais importante do que a sua comunicação verbal. Perfeito? Então, isso é desafiador para você. Então, você tem que modular a sua comunicação. Você tem que estar feliz, cara. Sorria, bicho. Chega em casa feliz, sorria, abraça seu filho, a sua esposa. Tá triste? Fique triste. Não fique triste sorrindo. Sorrindo um cacete, porra. Eu tô triste hoje. Na verdade, hoje eu tô puto, porra. Fique com raiva. Mas não treine seu corpo para esconder suas emoções. Isso vai ter um impacto muito negativo na sua vida. Vai por mim. Perfeito? Vamos continuar. Então, na linguagem não verbal, nós temos essas daí. E os gestos? Quais são os gestos que normalmente a gente... Vamos falar um pouco sobre os gestos agora. Os gestos nós temos 3 tipos. O primeiro tipo de gestos é os chamados gestos ilustradores, né? São aqueles que a gente utiliza para mostrar alguma coisa, né? É quando nós fazemos algo mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho essa TV, né? E a minha TV, ela é uma TV bem interessante porque essa minha TV, ela durante muito tempo, ela foi utilizada, sabe? No movimento em que eu levantava peso com ela, né? Então você quase mostra o que você está fazendo, você está ilustrando a sua comunicação, né? Eu estava uma certa vez com o quê, pessoal? O que é que eu estava? Uma pipa. Ah, era uma pipa, é verdade, uma pipa, né? Inclusive eu peguei, cara, ontem, estava com uma mala. Essa mala é o quê? Essa mala é pesada. Então eu utilizo dos gestos, né, para representar para vocês aquilo que eu estou comunicando. Isso é muito interessante. Comandos inconscientes. Nos comandos inconscientes, os gestos, eles não são claros. Eles são bem mais abstratos. Eles representam aquilo que realmente você precisa fazer. E eu digo para você que se você não estiver gostando dessa aula, o problema é seu. O problema é seu. Olha o gesto inconsciente, braço cruzado, olhando para cima do seu ombro com um ar de arrogância, né? Olhando para você, ou seja, toda uma fisiologia associada. Então isso é um gesto que traz respostas inconscientes. Normalmente a pessoa, quando está no estado de defesa, ela traz muitos gestos inconscientes, né? Inclusive, alguns dos gestos inconscientes que é muito mais comum é esse de cruzar os braços. Quando a pessoa diz assim, olha, eu quero falar com você sobre uma coisa que eu não gostei. Fale. Você já entra no estado, né, de defesa automaticamente. Então, esses gestos, eles são muito parecidos, né? Um gesto, por exemplo, né? Um gesto de você curvar o ombro para baixo, né? Balançar a cabeça.
na maioria das vezes, o gesto de balançar a cabeça significa uma negação de algo que você inconscientemente não está concordando. Olha, bicho, eu sinceramente, eu acho que essa aula aqui tá incrível. Tá incrível, tá? O cara diz, porra, não parece, né? que tá incrível, né? Não parece que tá incrível assim. Então, esse arcabouço conceitual, ele me permite ficar muito mais atento a essa linguagem. Então, pensem comigo, é uma pena que aqui no YouTube a gente não pode colocar um vídeo que os caras bloqueiam o vídeo da gente. Tá uma frescurada danada, né? Mas no meu curso, normalmente, eu trago vários vídeos para ilustrar isso. Mas vocês podem pesquisar na internet depois. Entrem em alguns vídeos de entrevista, né? Vídeo de entrevista é maravilhoso, né? Você vê o entrevistador quando ele fica mais recuado, né? Vídeos de conflitos, né? Quando o cara está se vendo numa situação mais... Tem um vídeo que saiu na CNN ontem, uma daquelas pessoas que foi... Eu não lembro o nome dele, não sou muito ligado à parte política, apesar de ser de Brasília. E ele era um deputado federal, né? Ele estava sendo questionado em relação à postura dele, das fake news, uma coisa assim. Cara, você precisava ver a postura, a linguagem comportamental dele. Ele sentado na cadeira, recuado para trás, né? Com a cara olhando do jeito de tipo... Cara, vocês são uns merdas, sabe? Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Vocês estão uns coitados. Perfeito? Então, essa linguagem ela é quase inconsciente. O cara não pensa, não. Ela traduz o que você está dizendo. Quase automático isso. Isso é muito legal. Muito bom. Então vamos lá. Próximo. Pra cá. Os próximos são os desestressores. Esses são os... desestressores são os tipos de gestos que é muito comum para você perceber se o cara tá nervoso. É aquela pessoa que fica assim, ó. Então, eu quero falar uma coisa para você. Isso. Né? Olha, eu tô assim, tô muito tranquilo, tá? Isso, tô bem, viu? Isso. Eu vou falar uma coisa pra você, né? O cara fica batendo na cadeira, né? Fica batendo, alisando a mão o tempo inteiro. Esses gestos são chamados gestos desestressores. Ou seja, quando você tem esse gesto, isso significa que você está com uma pilha de estresse fora do comum. Você está ali, cara, balançando a perna, a Verônica falou. Ou seja, você está pipocando o teu corpo, né? E isso são gestos que a gente tem que ficar atento, né? Os gestos que dão um sinal do que está passando internamente na cabeça das pessoas. Então são eles. Primeiro, vamos fazer um resumão aqui, ó. Os gestos ilustradores, quando você está ilustrando, fazendo mímica, basicamente, né? Os comandos inconscientes, quando você está, basicamente, trazendo esse repositório interno de forma quase inconsciente. E também, claro, os desestressadores, que são gestos que as pessoas utilizam para eliminar um pouco mais o seu estresse. Pessoal, lembra do seguinte, ó, você vai ver se você está vendo essa aula, pensa sobre a perspectiva da modelagem, hein? Hoje o tema é modelagem, então fica atento. Então, se eu vou modelar o meu cliente, por exemplo, eu tenho que entender qual tipo de gesto que ele está dando. Pessoal do Hipnose Clínica aí, ó, fiquem atentos a isso, tá? Estou falando diretamente com vocês agora. Vocês têm que ficar atento a esses sinais que os clientes passam para vocês. Se são gestos ilustradores, comandos inconscientes ou desestressadores. É muito comum. Quando o cliente chega na clínica, ele não tem ainda confiança com você, ele utiliza muito de gestos desestressadores. Ele fica aqui, ó, na mão, passando a mão, né, balançando a perna. E aí você tem que primeiro tranquilizá-lo. Então, é isso que precisamos, né?
Perfeito. Agora, vamos para o próximo. E a bioquímica? Nós temos a nossa bioquímica, ela também influencia. Por exemplo, batimentos cardíacos. Você sabia que, cara, se você chegar com uma pessoa com batimento cardíaco muito acelerado, você quase fica ofegante também. Só quando tá muito ofegante, você fica junto, cara. Que coisa louca isso, né? O pessoal comenta que que o povo que é ansioso, a gente passa ansiedade, porque é mesmo, cara. Você fica nessa... É uma coisa louca. Respiração também é um processo característico bioquímico, né? Nos gestos que estão dentro da sua comunicação não verbal. Outra, temperatura do corpo. Às vezes a pessoa malha, cara, ela tá toda vermelha, né? Ela chega perto de você, você se assusta. Inclusive, essas características, elas são bem curiosas, né? Por exemplo, você, quando está com uma pessoa que está lendo um livro, eu faço um curso, eu tenho um curso de aprendizado acelerado. Parte de aprendizado da PNL é uma coisa muito bacana, né? E dentro dessa questão do aprendizado, eu costumo dizer que eu percebo quando a pessoa está estudando e ela está que aquele estudo dele é um peso para ela quando ela segura o livro. É muito interessante isso, observar isso. Uma pessoa que estuda o livro por obrigação, parece que o comportamento do corpo fica tão estressante que o cara vai sumindo o sangue dos braços, bicho. Fica meio tenso, a oxigenação muda, né? A temperatura do corpo muda. É como se ele fosse quase trazendo toda a musculatura dele para uma sensação de lutar ou fugir. Na verdade, ele está apenas estudando. Perfeito? Então, a temperatura do corpo também diz um pouco o grau de estresse que você está. Ou não, né? O que mais? Deglutição. Algo que é muito interessante na nossa bioquímica, que também acaba sendo, né, um gesto aliviador, é a deglutição. A gente deglutindo também é uma coisa que a gente tem que observar. E o próximo é a tensão e o relaxamento, que é com os ombros, né? Aquela tensão dos ombros, dos braços cruzados, das pernas. Tudo isso é a nossa bioquímica transmitindo informação para o outro. Eu falei, a bioquímica, ela passa informação entre os neurônios, mas também no comportamento. Você ficou sabendo assim, mas como assim no comportamento? Olha aí, se você, dependendo da bioquímica que você tem no corpo, você acaba passando isso de forma inconsciente para as pessoas. Interessante, isso é muito interessante. E a bioenergética, que é justamente os alimentos que você come, né? E esses alimentos também mudam a química do seu corpo, também transmitem informação. Para a PNL, você é fruto do que você pensa, do que você come, do que você faz. Perfeito? Se você tiver uma péssima alimentação, você vai ter uma péssima vida. É simples assim. Você vai ver a vida sempre de uma forma diferente. Bem, além e a voz, hein, pessoal? O que a voz impacta em todo esse processo? A voz, ela é um componente importante. O que especificamente na voz é importante? Primeiro, a frequência. Inclusive, a frequência, ela permite que você mude completamente a sua narrativa. Pense bem agora. Se você pudesse imaginar como seria, se você desejasse fazer com que a pessoa pensasse sobre aquilo que você está falando, refletisse, de repente apenas sentisse, o que você faria? Talvez você falasse mais ou menos como eu estou falando agora, com pausas. Pausa gera mais reflexões. Você é mais dramática.
ela permite que você reflita sobre esses conteúdos. Ela é mais segura, ela dá mais convicção, ela demonstra autoridade. Uma pessoa que tem autoridade, ela não fala correndo. Ela sabe que você vai a escutar. Olha só, pausa, né? Agora, uma pessoa que fala mais rápido, o que é que ela deseja? Ela deseja que você fique atento. Por isso que na internet a gente aumenta um pouquinho mais a frequência. Por quê? Porque você está aí vendo o YouTube, daqui a pouco você vai para o Instagram, daqui a pouco alguém te chama. Então você começa a falar um pouco mais rápido para que as pessoas fiquem atentas e pensem assim, nossa, eu tenho que ficar atento porque se eu perder alguma coisa, eu nem vou mais pegar mais o restante da aula, eu vou acabar me ferrando nessa história. Então, esse jeito de você falar com uma frequência um pouco mais, mais rápido, permite que você fale o conteúdo que você deseja e a pessoa fica atenta. Perfeito? Então, a frequência muda completamente a forma como você está se comunicando. Próximo, o volume. Quando a gente pensa em volume não é você ficar falando alto ou falando baixo. Muito baixo. É você variar o volume. E quando você pensa em variar o volume, é você perceber que além da entonação, que a gente vai falar daqui a pouco, o volume, ele dá uma caracterização, porque você sabe que quando você aumenta mais um volume é porque você quer a atenção da pessoa. E quando você baixa o volume, também. O volume define também, em algum contexto, quando você quer que a pessoa te escute. A pessoa aumenta mais o volume, porque ela quer que você escute o que ela está querendo falar, que você não está querendo escutar. Então é um desejo que a pessoa tem de ser ouvida. Todas as vezes que a pessoa fala no volume mais alto e mais rápido, ela está indicando para você um desejo de ser escutada que você não está dando, você não está escutando a pessoa. A pessoa eleva o volume, né? Isso aumenta mais a ansiedade. E a pessoa, quando baixa o volume, fala bem devagarzinho. Agora, eu vou falar para você algo para que você possa. Parece uma coisa meio sussurrando, meio secreta. Meio exclusiva. Vem cá, que eu vou te falar o segredo da PNL agora. É legal, né? É muito legal. Então, esses processos, eles permitem que você navegue numa gama muito grande. Agora vai observando tudo isso. E entonação. Entonação é uma coisa doida aqui no Brasil, né? Você deve observar a entonação, senão você corre o risco de não entender quando é uma afirmação, quando é um comando ou quando é uma pergunta. Nós aqui no Brasil nós fazemos uma confusão com a entonação. O que significa entonação? Existem basicamente 3 níveis de entonação. A entonação em que você eleva o tom para que a pessoa saiba que você está fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, eu chego para você e digo assim, pessoal, o que vocês estão achando da aula? Aí vocês vão dizer, poxa vida, a aula está ótima. Agora, você já imaginou se eu falo assim, o que vocês estão achando da aula? É outro tom. E se eu falo assim, o que vocês estão achando da aula? Você vai dizer assim, pô, você está afirmando ou está perguntando, né? O jantar está bom. Se eu digo para você, o jantar está bom. Agora, se eu digo para você, o jantar está bom. Ou se eu digo assim, o jantar está bom. São 3 formas diferentes de me comunicar. Então, eu tenho que perceber, e você deve perceber isso também, se a tua forma de comunicar está clara.
Às vezes as pessoas não respondem você simplesmente porque você usa a entonação errada. Então eu vou ensinar para vocês agora como vocês regularem a entonação, para vocês nunca mais errarem isso. E o pessoal que está assistindo aqui no meu grupo de hipnose clínica também. Você nunca mais errar isso com o seu cliente, tá? Isso na hipnose é importantíssimo. Vamos lá. Entonação para cima, pega o teu dedo indicador. Entonação para cima, pergunta. Como está o dia hoje? O dia hoje está bom? Entonação para cima. Treina aí, vai. Entonação para cima. O dia hoje está bom? O mesmo tom de voz, ela é uma informação. Para cima, o mesmo tom de voz. Pega a mão assim e faz assim, ó. Mesmo tom de voz. Aí você fala, hoje o dia está bom. Informação. O dia está bom? O dia está bom. O dia está lindo? O dia está lindo. Normal. Perfeito. Equilibrado. Mesmo tom. Um tom de comando. O dia hoje está bom. É para baixo. É um tom para baixo. Olha só. Hoje o dia está bom. Fala para mim com o dedinho, ó. Hoje o dia está bom. Hoje o dia está bom. Pega a tua mão aqui, ó. Hoje o dia está bom. Fazendo uma pergunta. Hoje o dia está bom? Olha a sobrancelha para cima. Hoje o dia está bom? Você não pode fazer isso, ó. Hoje o dia está bom. O cara vai dizer, porra, que porra é essa, bicho? O cara tá com a sobrancelha para cima. E montando um comando para baixo. Que coisa louca isso. Não, então, para baixo é um comando. Mesmo tom de voz, linear. Inclusive, o Juan falou ontem isso. Vocês viram ele falando isso ontem? Ele deu uma pincelada sobre isso ontem, quem observou. Né? E entonação para cima. Hoje o dia está bom? Hoje está dia lindo? Perfeito? Então, essas características, elas são importantíssimas para que você possa regular a tua expressão. Perfeito? A tua expressão. Vamos continuar. Vamos amadurecer isso um pouco mais. Expressões faciais. Vamos entrar nas expressões faciais. Será que vocês são capazes de identificar quais são as emoções de cada uma dessas expressões? Vamos fazer um teste? Vamos ver como é que vocês estão. Essa primeira da esquerda para a direita. Essa moça teoricamente loira, né? A primeira lá. Qual é a emoção que vocês acham que ela está representando? Qual que vocês acham que ela está representando? Falem aí. Raiva. Vamos ver, será que é raiva? Vamos ver aqui. Raiva, perfeito. Raiva. Então vejam as características de raiva, né? Raiva, normalmente, você tem essa boca. É muito legal essa caracterização de raiva, né? Ela é bem característica, né? Essa boca meio... É uma respiração profunda, né? É um olhar, a nossa sobrancelha fica um pouco mais franzinda. Inclusive, quando você está com raiva, você também gera muita microexpressão aqui. Essa microexpressão também, uma pessoa que é muito raivosa, ela fica com essa microexpressão de raiva. São os lábios cerrados que a gente chama, né? Que é bem característico. Isso foi um estudo de um cara que eu tive a oportunidade de fazer um curso. Na minha opinião, esse cara é um dos caras mais brilhantes que tem, que é o Paul Ekman. E ele estudou mais, sei lá, ele foi em 250 países, né, povos diferentes, e ele percebeu que essas microexpressões representam as emoções funcionais, né, aquelas emoções genuínas, aquela que todas as culturas têm. Perfeito? Paul Ekman. E essa segunda, depois de raiva, qual é essa próxima expressão que vocês estão identificando? O nariz mais aberto, perfeito. Ângela. Essa sensação de a boca
meio aberta, né? A segunda expressão. Vamos ver qual é? Medo. A diferença do medo para a surpresa é a sobrancelha. Olha só que coisa interessante, se parecem muito, né? Mas a sobrancelha e a expressão dos olhos, né? O medo, a gente vai ver a surpresa daqui a pouco, às vezes se assemelha muito à surpresa, a pânico, mas na verdade é medo. O medo, ele é uma das emoções básicas mais curiosas, né? E essa coisa meio recuando, né? Sobrancelha, é meio sem ação, ela tem uma caracterização de pânico. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu luto, eu fugo, né? Eu fujo. Fica com aquela sensação de paralisia, né? É uma boca entreaberta que a gente chama, né? Perfeito? Isso é muito interessante. Vamos voltar. E esse próximo? Qual é a próxima expressão? Que carinha é essa? Fala aí pra mim. Qual é a próxima expressão que você tá vendo? Nojo. Isso. Muito bem. Nojo. Essa expressão de nojo ela é muito comum porque ela também é utilizada com pessoas, né? Então, por exemplo, você quando está com nojo de uma pessoa, que a gente chama de aversão, automaticamente você também faz essa cara. E ela vem com a sensação de negação, né? É muito interessante essa sensação, é muito interessante. Outra, a próxima. Qual é a próxima expressão facial? Eu só vou repetir aqui o nojo, coisa mais... E ela se parece muito com a aversão, né? Quando você não tem uma aversão, a pessoa você faz, não quero falar com ele. É quase uma cara de nojo também, né? Muito interessante isso. Vamos lá. Próxima. Essa próxima tá fácil, hein? Pouco caso. Perfeito. Essa próxima agora. Essa próxima tá fraca. Essa tá surpresa. Quarta emoção primária, né? Você já nasce com ela, inclusive. É o susto, né? Aquela coisa de, ai meu Deus. É o que aconteceu, né? Muito semelhante. Quando você é pego de surpresa. Inclusive tem um povo que gosta de dar susto na gente, né? Vamos lá. Surpresa. Espanto, né? Tudo a mesma coisa. Próximo. Alegria. Ah, esse ficou fácil, né? Eu até já coloquei, até antecipei para vocês. Alegria. Alegria. Perfeito. Alegria, né? E a alegria tem algumas características interessantes, ó. Quando você tá alegre, cara, o cantinho da boca, gravem isso, vou te dar uma dica que foi dada diretamente pelo Paul Ekman. O cantinho da boca, um sorriso falso, o cantinho da boca fica para baixo. Um sorriso genuíno, o cantinho da boca fica para cima, cara. Acontece mesmo também com o cantinho dos olhos, isso é muito louco. Você sabe rapidamente se a pessoa tá tendo um sorriso natural ou forçado pelo canto da boca, né? Se é para baixo, é forçado, não é natural. Se é para cima, é natural. Interessante isso, né? É muito interessante. Então, a alegria é uma das emoções básicas que existe, né? Que a gente já nasce com ela. É uma das 6. E a próxima emoção? Falem aí a próxima. Próxima emoção. Tristeza. Perfeito. Tristeza, né? Essa também ficou bem fácil, porque ela traduz, a própria cara traduz bastante.
esse processo, né? Uma cara de tristeza, né? Esse olhar triste, né? Canto da boca para baixo. Essa sobrancelha, a minha sobrancelha já é naturalmente arqueada, né? Mas só faz essa... Eu choro. Se eu continuar aqui, eu choro. Desnecessário. Eu fiz 2 anos de teatro. Então, o teatro me ajudou muito. Se você quiser virar um especialista em linguagem corporal, eu sugiro que você faça uma oficina de teatro de 6 meses. Vai te ajudar muito. Você vai ficar especialista nessas coisas. É bem legal. Bem, essas são as 6 emoções primárias. Todas as outras, elas representam uma combinação dessas. Ou seja, ela é uma união dessas. E aí a gente pega e traduz isso. O nosso córtex pré-frontal, né, que é responsável pela decisão, ela é também responsável pelo planejamento, o pré-frontal, e ele também é responsável por traduzir as emoções. Então, tudo que vem depois gera isso, né? Apolo, vamos conversar um pouco com você agora. Como é que foi a sua semana? Foi boa. Foi boa? O que foi boa especificamente? Bem, o meu trabalho está tranquilo. O pessoal do meu trabalho é gente boa. Minha esposa é extraordinária. É uma mulher magnífica. Foi aniversário dela ontem. Né? Foi aniversário dela ontem? Como é que foi esse aniversário? Foi legal, cara. Só a família mesmo, né? Por causa do Covid. Né? Só os pais, né? E irmã, assim, bem, uma coisa bem reduzida mesmo, né? Perfeito. Mas foi legal. Olha, pessoal, conversamos menos de 1 minuto com o Apolo, mas já podemos decifrar o Apolo, né? O Apolo, ele fala de forma mais pausada, concordam? No final de cada frase, ele tem uma microexpressão de felicidade no rosto, que a gente vai falar sobre microexpressões ainda, né? Ele movimenta, ele dá um gesto desestressador quando ele está ali sem saber que palavra ele vai falar. E curioso isso, né? Ele pega aí e joga a mão para frente, né? E quando ele não sabe muito bem como orientar, o que responder, ele usa um adjetivo. Maravilhoso, é muito bom, foi lindo, né? Então a gente já está decifrando um pouquinho o Apolo. Então a gente já começa a observar melhor o Apolo. Olha, Apolo, você está sendo decifrado aqui, hein, Apolo? Como é que você está sendo... Você concorda com isso, Apolo? Com o que eu acabei de falar para você? Concordo. Então, olha só, ele concordo. Microexpressão, né? Corporal, né? E aí, olha só, coçada na orelha, certo incômodo, né? Ou seja, o Apolo está dizendo assim, porra, velho, esses caras estão de sacanagem comigo, bicho. Daqui a pouco eles vão descobrir meus segredos. Daqui a pouco o Apolo está pensando isso, né? Deglutindo, ó, um sorriso meio amarelo já, né? Ou seja, já está dizendo assim, caramba, esse cara é que já está descobrindo demais. Que hora ele vai desligar a câmera? É mais ou menos isso, Apolo? Não. Pode ir. Pode ir, né? Olha só o gesto ilustrador do Apolo, ó. Pode ir. Gesto ilustrador. Ficou claro do gesto ilustrador? Um gesto bem ilustrador, tranquilo, né? Agora, Apolo, olhando ainda para você, Apolo, e o que você teve de mais desafiante essa semana? Que você disse assim, puxa vida, caramba, agora foi difícil, foi bem difícil. O que foi que ocorreu? Cara, foi a parte do autoconhecimento. Foi? Como foi isso? Fale mais sobre isso. Assim, um dos meus maiores desejos na vida era de fazer um curso ou saber ter alguém que me orientasse a respeito do autoconhecimento. Então, eu cheguei a fazer um curso de coaching, achando que ia ser uma coisa maravilhosa, né? Mas eu estou vendo que o que está me cativando mesmo, o que está me conquistando é a PNL e a hipnose. A hipnose, cara, é uma coisa extraordinária, sabe?
É uma coisa fantástica. Eu não sei se é porque você ensina muito bem, né? Ou então porque eu já tenho uma Certamente predisposição é por para isso aprender. mesmo, Apolo. Certamente é por isso mesmo. Agora, olha só, Aí pessoal. eu estou aprendendo a entrar em contato comigo mesmo, né? E com várias facetas minhas, por assim dizer, que eu não conhecia e que eu comecei a conhecer, que para mim está sendo muito bom. É uma integração total, assim, de mim mesmo para comigo mesmo. Perfeito. Esse é um desafio. Apolo, agora faz o seguinte, Apolo. Me fala a coisa mais... o maior medo que você sentiu nessa tua jornada. Qual foi o maior medo? Acho que de não conseguir me entender, sabe? De que eu me entenda e depois eu esqueça e que não conseguisse mais. Não conseguisse mais. Olha só que coisa interessante do Apolo. O Apolo acelerou as piscadas dos olhos. As piscadas dos olhos é o maior desestressador que existe, né? O cara, quando começa a piscar o olho, é que aquele negócio já está começando ali, ó, a incomodar. Já está começando a incomodar. Então, eu já estou observando, ó, observei as piscadas do olho, percebi o movimento ocular dos olhos do Apolo. Vocês perceberam? Ó, o Apolo, ele faz muito movimento com a lateralidade dos olhos, né? E para cima. E a gente vai entender o que isso significa, tá bom? Ok. Obrigado, viu, Apolo, pela sua participação. Obrigado. Palmas para o Apolo. Maravilha, Apolo. Ok, show de bola, Apolo. Ai, 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 o pessoal gosta. Vamos lá. Então, isso significa, né, tudo que a gente viu aqui com o Apolo, olha só, a gente viu isso na prática. Vimos na prática, né, observamos tudo isso. Então, isso é algo que você já pode começar a observar hoje com a sua esposa, né? Inclusive, você fica ali, na hora que você está vendo isso, você pode já ir pescando o padrão. A ideia da linguagem é você perceber o padrão. Por exemplo, a minha esposa aqui, ela já sabe quando eu não estou falando sério. Ela já sabe, porque eu dou uma piscada de olho assim, aí ela diz, você está brincando, né? Ela vai pegando o padrão. Então você vai pegando esse padrão. Lembre-se, na PNL o mais importante é esse padrão. O Apolo tem outra característica, não sei se vocês perceberam. A frequência de voz dele é muito linear, né? Então ele fala na mesma entonação. Perfeito? Vamos continuar. Vamos amadurecer isso um pouco mais. Expressões faciais. Vamos entrar nas expressões faciais. Será que vocês são capazes de identificar quais são as emoções de cada uma dessas expressões? Vamos fazer um teste? Vamos ver como é que vocês estão. Essa primeira da esquerda para a direita, essa moça teoricamente loira, né? A primeira lá. Qual é a emoção que vocês acham que ela está representando? Qual que vocês acham que ela está representando? Falem aí. Raiva. Vamos ver, será que é raiva? Vamos ver aqui. Raiva, perfeito. Raiva. Então vejam as características de raiva, né? Raiva, normalmente, você tem essa boca. É muito legal essa caracterização de raiva, né? Ela é bem característica, né? Essa boca meio... É uma respiração profunda, né? É um olhar, a nossa sobrancelha fica um pouco mais franzida. Inclusive, quando você está com raiva, você também gera muita microexpressão aqui. Essa microexpressão também, uma pessoa que é muito raivosa, ela fica com essa microexpressão de raiva. São os lábios cerrados que a gente chama, né? Que é bem característico. Isso foi um estudo de um cara que eu tive a oportunidade de fazer um curso. Na minha opinião, esse cara é um dos caras mais brilhantes que tem, que é o Paul Ekman. E ele estudou mais, sei lá, ele foi em 250 países, né, povos diferentes, e ele percebeu que essas microexpressões representam as emoções
funcionais, né? Aquelas emoções genuínas, aquela que todas as culturas têm. Perfeito? Paul Ekman. E essa segunda, depois de raiva, qual é essa próxima expressão que vocês estão identificando? O nariz mais aberto, perfeito. Ângela. Essa sensação de a boca meio aberta, né? A segunda expressão. Vamos ver qual é? Medo. A diferença do medo para a surpresa é a sobrancelha. Olha só que coisa interessante. Se parecem muito, né? Mas a sobrancelha e a expressão dos olhos, né? O medo, a gente vai ver a surpresa daqui a pouco, às vezes se assemelha muito à surpresa, a pânico, mas na verdade é medo. O medo, ele é uma das emoções básicas mais curiosas, né? E essa coisa meio recuando, né? Sobrancelha, é meio sem ação, ela tem uma caracterização de pânico. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu luto, eu fugo, né? Eu fujo. Fica com aquela sensação de paralisia, né? É uma boca entreaberta que a gente chama, né? Perfeito? Isso é muito interessante. Vamos voltar. E esse próximo? Qual é a próxima expressão? Que carinha é essa? Fala aí pra mim. Qual é a próxima expressão que você tá vendo? Nojo. Isso. Muito bem. Nojo. Essa expressão de nojo ela é muito comum porque ela também é utilizada com pessoas, né? Então, por exemplo, você quando está com nojo de uma pessoa, que a gente chama de aversão, automaticamente você também faz essa cara. E ela vem com a sensação de negação, né? É muito interessante essa sensação, é muito interessante. Outra, a próxima. Qual é a próxima expressão facial? Eu só vou repetir aqui o nojo. Coisa mais... E ela se parece muito com a aversão, né? Quando você não tem uma aversão, a pessoa você faz, não quero falar com ele. É quase uma cara de nojo também, né? Muito interessante isso. Vamos lá. Próxima. Essa próxima tá fácil, hein? Pouco caso. Perfeito. Essa próxima agora. Essa próxima tá fraco. Essa tá... Surpresa, quarta emoção primária, né? Você já nasce com ela, inclusive. É o susto, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, é o que aconteceu, né? Muito semelhante. Quando você é pego de surpresa. Inclusive tem um povo que gosta de dar susto na gente, né? Vamos lá. Surpresa, espanto, né? Tudo a mesma coisa. Próximo. Alegria. Esse ficou fácil, né? Eu até já coloquei, até antecipei para vocês. Alegria. Perfeito. Alegria, né? E a alegria tem algumas características interessantes, ó. Quando você tá alegre, cara, o cantinho da boca, gravem isso, vou te dar uma dica que foi dada diretamente pelo Paul Ekman. O cantinho da boca, um sorriso falso, o cantinho da boca fica para baixo. Um sorriso genuíno, o cantinho da boca fica para cima, cara. Acontece mesmo também com o cantinho dos olhos, isso é muito louco. Você sabe rapidamente se a pessoa tá tendo um sorriso natural ou forçado pelo canto da boca, né? Se é para baixo, é forçado, não é natural. Se é para cima, é natural.
Interessante isso, né? É muito interessante. Então, a alegria é uma das emoções básicas que existe, né? Que a gente já nasce com ela. É uma das 6. E a próxima emoção? Falem aí a próxima. Próxima emoção. Tristeza. Perfeito. Tristeza, né? Essa também ficou bem fácil, porque ela traduz, né? própria cara traduz bastante esse processo, né? Uma cara de tristeza, né? Esse olhar triste, né? Canto da boca para baixo. Essa sobrancelha, a minha sobrancelha já é naturalmente arqueada, né? Mas só faz essa... Eu choro. Se eu continuar aqui, eu choro. Desnecessário. Eu fiz 2 anos de teatro. Então, o teatro me ajudou muito. Se você quiser virar um especialista em linguagem corporal, eu sugiro que você faça uma oficina de teatro de 6 meses. Vai te ajudar muito. Você vai ficar especialista nessas coisas. É bem legal. Bem, essas são as 6 emoções primárias. Todas as outras, elas representam uma combinação dessas. Ou seja, ela é uma união dessas. E aí a gente pega e traduz isso. O nosso córtex pré-frontal, né, que é responsável pela decisão, ela é também responsável pelo planejamento, o pré-frontal, e ele também é responsável por traduzir as emoções. Então, tudo que vem depois gera isso, né? O desenho Divertidamente traz muito bem isso, né? Traz muito bem isso. Sugiro sempre que você faça, que você assista o desenho Divertidamente. Você vai entender perfeitamente esse universo todo das emoções primárias, né? São incríveis, é muito legal isso, é muito legal, muito legal. E eu vou contar uma história para vocês, né? Vou contar uma história. Essa história é a história de um indiano. Esse indiano, ele passou por diversos momentos na vida dele, ele percebeu de manhã, quando ele é garotinho, que ele poderia ser empreendedor. Então foi o que ele fez, ele começou a juntar $1 todo dia ele juntava $1. E quando ele começou a juntar $1, dólar por dólar, ele chegou no final da vida dele com 34 empreendimentos, né? Ali os 40 anos. E aí o que acontece? Com 40 anos, ele chegou e disse: agora dinheiro já não é mais importante para mim, eu quero fazer outra coisa. E ele foi se esconder nas cavernas. Quando ele estava escondido na caverna, de uma hora para outra, ele passou para um lado, passou para o outro. Quando ele percebeu, existiam milhares de pessoas seguindo ele. E ele disse assim: meu Deus do céu, por que essas pessoas estão me seguindo? O que está acontecendo? E as pessoas passavam para um lado e para o outro. Depois começaram a chamar ele de mestre. Aí eu fui perguntar para ele: mas por que você está me chamando de mestre? E eles pegaram e disseram assim: mestre, a gente acha que você é mestre, você conseguiu tudo na vida. Ele disse: sim, mas eu consegui tudo na vida, mas eu não sei o que eu consegui. Ele não sabia o que ele tinha conseguido. Parecia que a vida dele tinha sido só automatizada. Até que um dia ele encheu o saco disso tudo. E ele decidiu tirar a própria vida. Isso mesmo. E se jogar dentro do desfiladeiro. E quando ele olhou para frente, existiam milhares de pessoas seguindo ele. E ele não sabia por quê, mas as pessoas o observavam, chamavam ele de mestre, adoravam ele. Até que num gesto de loucura ele disse: eu vou mostrar para vocês que eu não sou mestre. E ele disse: eu não sou nada disso, eu não quero nada disso. Eu não vou ajudar ninguém, eu não mereço nada disso. Ele olhou para cima e viu que não tinha nenhuma nuvem no céu. Ele disse: eu vou provar para vocês que eu não consigo fazer nada. E ele levantou as mãos para o céu e disse: que chova! E acreditem, naquele dia foi um dos dias que mais choveu na Índia. Agora imagine quantos recursos nós temos que não sabemos. A PNL permite que você modele não só os seus recursos internos, mas os recursos de todas as pessoas. Certa vez eu estava fazendo uma palestra para a Brasil Telecom e tinha um rapaz que vendia pulseirinhas. E eu aprendi com essa pessoa as estratégias de marketing mais fenomenais.
Modelagem é o que existe para que você possa modelar do seu porteiro que ele faz a coisa boa, da sua mãe, do seu filho. Você vai adorar conversar com as pessoas. Todo tipo de pessoa vai ficar interessante para você. Porque essas pessoas, elas guardam dentro de si preciosos tesouros evolutivos. Se você souber como elucidá-los, certamente você vai ter muito sucesso na sua vida. Fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã a gente volta com o curso. Tchau, tchau. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível. Que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que, muitas vezes, impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. A formação em PNL, ela começou com o objetivo
de permitir que as pessoas aqui elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível. Que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que, muitas vezes, impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo!